seja bem-vindo e bem-vinda ao Que Fácil. No vídeo de hoje, nós aprenderemos como realizar soma de vetores perpendiculares e em direções quaisquer. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, não deixe de assistir. Os links estão na descrição. No vídeo anterior, nós aprendemos como somar vetores com mesma direção e sentido, e mesma direção, porém com sentidos opostos. Agora, vamos imaginar a seguinte situação descrita. Um barco atravessa um rio perpendicularmente à correnteza. Sabendo que os módulos das velocidades do barco e da correnteza do rio são, respectivamente, Vb 4 metros por segundo e Vc 3 metros por segundo, qual o módulo, direção e sentido da velocidade resultante? Pois bem, temos a velocidade do barco que faz com que ele vá para a frente, e temos também a correnteza do rio para a direita. As velocidades são perpendiculares entre si. Isso significa que formam um ângulo de 90 graus. Queremos saber, então, o módulo, direção e sentido da velocidade resultante. Então, vamos para a resolução. E para isso, vamos seguir alguns passos. Primeiro, vamos fechar o retângulo, fazendo uma projeção dos vetores Vb e Vc. Depois, vamos representar o vetor velocidade resultante, que é a soma dos vetores Vb e Vc. Para representarmos, começamos na origem e terminamos no ponto onde as projeções terminam. Pronto, temos assim a direção e o sentido da velocidade resultante. Mas como descobriremos qual vai ser o módulo desse vetor? É bem simples. Vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. Percebam que temos dois triângulos retângulos. Basta escolher um deles e aplicar Pitágoras. Eu escolhi o de baixo. Agora vamos aos cálculos. Então, temos que o módulo da velocidade resultante é 5 metros por segundo. Por fim, podemos representar um módulo vetor velocidade resultante de 5 metros por segundo. Agora, vamos observar os dois vetores A e B. Para obtermos a soma desses vetores, ou o vetor resultante, basta unir o início do vetor A com o fim do vetor B. E assim, temos o seguinte resultado, que representa a direção e o sentido do vetor resultante. Mas e agora? Como determinar um módulo se não é um triângulo retângulo? Para esse tipo de situação, nós vamos utilizar a regra do paralelogramo. Vamos fazer da mesma maneira que fizemos com o triângulo retângulo. Basta fazer a projeção dos vetores A e B, e com isso obteremos um paralelogramo cuja diagonal é o vetor resultante. Podemos ainda escrever um ângulo alfa entre a projeção de B e o vetor A. E para determinarmos o módulo do vetor resultante, vamos utilizar a lei dos cossenos, uma lei que vem lá da matemática. Mas não precisa ter medo. Parece assustador, mas não é. Para você ver como é simples, vamos resolver juntos essa questão. Na figura abaixo estão representadas duas forças atuando sobre uma caixa, F1 igual a 3 newtons e F2 igual a 5 newtons. Elas formam entre si um ângulo alfa igual a 60 graus. Determine o módulo, a direção e o sentido da força F resultante dessas duas forças. Pois bem, temos duas forças atuando sobre uma caixa, que formam um ângulo de 60 graus entre si. Vamos primeiramente fazer as projeções da força 1 e da força 2 para obtermos o paralelogramo. Unindo a projeção com o início dos vetores, temos a direção e o sentido da força resultante. Agora, vamos aplicar a lei dos cossenos para essa situação. Primeiro, vamos organizar os dados fornecidos na questão. Agora, é só substituir os valores passo a passo. E então, chegamos no resultado final de 7 newtons, que representa o módulo do vetor força resultante. Voltando ao enunciado, podemos representar a resposta da seguinte forma. Com base em tudo que vimos até agora, pense um pouco. A soma 2 mais 2 pode não ser 4? Conta pra gente o que você acha aqui nos comentários. Então é isso e até mais!